uma mulher grávida, um casal de noivos, um vestibulando, um desempregado têm em comum? Todos eles estão esperando por alguma coisa que eles acreditam vai mudar a vida deles para melhor, em alguma medida. A reflexão nossa de hoje, ela parte de dois textos em particular. Um texto que foi escrito pela Ana Maria e pelo André, da nossa comunidade, e um outro texto da Vanessa Belmonte, de Minas Gerais, da região de BH. O texto da Ana e do André fala sobre paciência, e o texto da Vanessa é um texto sobre a questão da espera, do ato da espera. A gente vai colocar os dois textos ali embaixo na descrição do vídeo, o texto da Ana e do André completo, transcrito, e o texto da Vanessa, o link para você conseguir acessar depois. Bom, a maioria de nós aqui, que vivemos num contexto urbano, passamos os últimos anos, talvez décadas, no caso de alguns, nessa correria, nessa coisa do dia a dia, de sempre estar com alguma demanda para resolver, sempre ter coisa para correr atrás. E a gente dá sorte no caso em que as demandas vão aparecendo uma atrás da outra. Muitas vezes tem muitas coisas das quais a gente precisa dar conta simultaneamente. E aí, uma coisa que a gente acaba fazendo, um resultado disso, é que a gente tira o tempo de outras coisas menos importantes. Então, por exemplo, a gente passa a fazer refeições mais rápidas, ou então a gente passa a falar no tempo de qualidade que tem que ser investido em família, em amigos, que na verdade muitas vezes acaba sendo uma desculpa para a gente não ter uma quantidade maior de tempo, uma quantidade suficiente de tempo gasta com essas pessoas. Um outro fator que contribui para a nossa situação assim difícil é a questão da quantidade de informação que nós todos recebemos todos os dias. Em muitos casos na internet, fazendo buscas, sendo bombardeados por propagandas, por anúncios, por 1 milhão de links que aparecem para a gente ler, 1 milhão de textos, fotos para todos os lados. A gente tende a desenvolver essa forma de lidar com a realidade que é, bom, se isso consegue prender a minha atenção em algum tempo, até 30 segundos, dependendo do que for, em 5 segundos, se isso consegue prender a minha atenção, beleza, vamos lá, vamos seguir em frente. Se não, eu vou, dou um clique, passo para a próxima coisa. Um resultado disso é que a gente acaba ficando impaciente, a gente acaba ficando ansioso. Sempre tudo que a gente quer de informação, de conteúdo, a gente consegue acessar com muita facilidade, ter tudo à mão. E muitas vezes a gente acaba caindo em um desses dois lados. Ou as coisas não agradam a gente simplesmente passa para o próximo com rapidez. Ou então é algo que agrada a gente, mas que depois de um tempo olhando para aquilo, começa a se tornar algo enfadonho. Eu já tive, por exemplo, algumas vezes a experiência de ler algum mangá que eu gosto bastante, assistir algum anime, algum desenho, algum filme, série, por muitas horas seguidas. Uma coisa que no começo era tão agradável, tão prazeroso, depois de um tempo fica cansativo, enfadonho. Então, com isso, nós nos tornamos impacientes, ansiosos, a gente está procurando por alguma coisa. Mas Deus colocou vários lembretes no mundo para a gente não esquecer que a gente foi feito para esperar por muitas coisas. Por exemplo, a mulher grávida, que a gente falou no começo do vídeo, precisa esperar pela gestação da criança. A criança não sai de repente em um dia ou em alguns minutos. Precisa de um tempo de gestação para que o embrião se desenvolva até a gente ter um bebê nascendo. Da mesma forma, o casal de noivos também precisam esperar pelo dia tão aguardado do casamento, o vestibulando precisa esperar pelo dia do vestibular, o desempregado que está correndo atrás de um emprego vai de repente esperar pelo dia da entrevista de emprego, eles depois que passar esse dia tem que esperar pelos resultados que ainda estão por vir. Mas enquanto a gente está esperando, alguma coisa já está acontecendo em nós. A mulher grávida, enquanto ela espera pelo nascimento da criança,
ela já começa a amar a criança. O casal de noivos que estão se preparando para o casamento, enquanto eles aguardam pelo dia do casamento, eles já vão ganhando uma intimidade maior, conhecer melhor os gostos um do outro, aquilo que é importante de ter na cerimônia, na festa. Da mesma forma também com relação ao vestibulando, ele vai se preparar para estudar numa universidade, mas ele já faz isso estudando, ele já está aprendendo essa rotina dos estudos. O desempregado, enquanto está procurando por um emprego, ele já começa a vislumbrar, se vê em diferentes possibilidades de ocupação, se vê dentro daquilo que ele está procurando, que ele está observando. Mas, às vezes, a gente tem uma inclinação em viver no futuro e não no presente, em querer ver logo a coisa pela qual nós estamos esperando e nos desconectar do tempo em que nós estamos vivendo. E muitas vezes isso acaba gerando resultados desagradáveis. Para dar um exemplo bem simples, eu me lembro de uma vez em que eu fui comer um abacate e a maior parte desse abacate já estava macio, maduro, mas ele não estava totalmente maduro ainda. Tinha algumas partes dele que estavam um pouco mais firmes. Eu pensei, bom, a maior parte do abacate está macio, não é porque tem uns pedacinhos duros, um pouco mais duros ainda, que vai dar algum problema. Vou comer logo. O abacate ainda não estava maduro. Eu sabia que ele ia estar totalmente maduro alguns dias depois. Mas eu decidi comer. Na hora que eu coloquei na boca, meu amigo, que gosto horrível. Negócio extremamente amargo. E de alguma forma a nossa espera é mais ou menos assim também. Quando a gente tenta, quando a gente vive preso ao futuro, é como a gente está tentando comer hoje o abacate que ainda não está pronto, que vai ficar pronto, que vai ficar realmente maduro só depois. E a gente perde o processo, olha só, de amadurecimento que a própria espera traria para que a gente pudesse estar mais preparado para aquilo que nós estamos esperando. Uma coisa parecida a gente consegue observar hoje em larga escala quando a gente pensa nessa pandemia da Covid-19, as reações que diferentes países, diferentes regiões tiveram. A gente tem, de um lado, países que se preocuparam, países e regiões que se preocuparam muito com a economia, com não deixar a economia parar. E por outro lado, a gente tem países que falaram, não, a gente precisa parar a propagação do vírus. Então, em geral, os países mais preocupados com a economia mantiveram a economia girando, mantiveram o comércio aberto de forma completa, sem grandes diferenças, sem grandes modificações, e enquanto isso, outros países falando, não, a gente precisa parar essa pandemia, eles barraram o comércio, fizeram com que as pessoas precisassem ficar dentro de casa, a menos que elas tivessem alguma boa justificativa para isso, sob o custo de ser multado mesmo, com multas financeiras bastante pesadas. E o resultado que a gente vê é que os países que se preocuparam com ajudar a parar essa pandemia são países que hoje a gente observa que já estão começando a retomar algumas das suas atividades comerciais, começando a passos ainda relativamente lentos, na maioria dos casos, mas a fazer as coisas voltarem a acontecer, enquanto que outros países que colocaram a economia em primeiro lugar, porque a economia não podia parar, porque a economia não podia ser prejudicada, agora estão vendo a economia sendo prejudicada justamente pelo fato de que tem muita gente ficando doente, muita gente morrendo e percebendo agora, tardiamente, a necessidade de parar, de fazer o isolamento, a quarentena. Então, como nós, pessoas ansiosas e impacientes, podemos aprender essa arte da espera? Bom, eu acredito que a resposta para isso é uma coisa relativamente simples em um certo sentido, que a gente tem que viver no presente olhando para o futuro. A gente não pode esquecer nem do presente, nem esquecer do futuro. A gente tem que viver hoje, esperando pelo futuro e, em alguma medida, se preparando para ele. E como a gente tende muito mais a tentar viver no futuro,
Eu acredito que a gente precise focar mais no presente, no tempo de hoje. E uma forma de fazer isso é desenvolver hábitos. Hábitos tanto hábitos que nos preparem para viver esse futuro que nós esperamos, o caso, por exemplo, do estudante que estuda no seu processo de preparação para entrar na universidade, para continuar estudando, como hábitos também que nos ajudem a viver melhor hoje. Jesus fala a respeito de um hábito, ele propõe um hábito que é o de olhar as aves do céu e olhar os lírios do campo. Ou seja, olhar para as coisas, né, no mundo, na criação, para as coisas ao nosso redor, que nos ajudam a perceber o cuidado de Deus. Então, isso pode ser olhar para um filho, pode ser olhar para um pai, uma mãe, olhar para um amigo que talvez nem esteja no mesmo ambiente que você, mas com quem você pode conversar por causa da tecnologia que a gente tem e perceber o cuidado de Deus em cada uma dessas situações. E então, para encerrar, eu gostaria de fazer um convite para que você desenvolva um novo hábito, desenvolva alguma habilidade ou faça alguma coisa que você estava para fazer há algum tempo. Por exemplo, aprender a cozinhar um novo prato, ou aprender a cozinhar, caso você nem saiba. Ou, de repente, ler algum livro que estava encostado há tempos e você não estava conseguindo encontrar o tempo para ler. Olhe para esse tempo que nós temos agora como também uma dádiva de Deus. Um tempo que nós podemos usar para aprender a fazer alguma coisa ou para gastar esse tempo com alguma coisa que nós vínhamos querendo fazer há tempos e não conseguíamos. E nesses hábitos, nesses projetos que você você decidir ingressar, iniciar, procure levar isso até o final. Procure levar a cabo, procure não iniciar um novo projeto antes de você ter concluído ou avançado satisfatoriamente um projeto inicial anterior que você iniciou. Também desenvolva o hábito de se desligar, de não ficar vendo as notícias, não ficar vendo tantas informações. É isso. Que Deus abençoe a cada um de nós. Bom restinho de semana. Até mais.